Boa noite, amantes do Carnaval de São Paulo. Como vão vocês? Aqui é o Thiago Bombonati para mais uma live dos amantes. Hoje nós teremos a presença dele, Ernesto Teixeira, que dispensa apresentações. O cara é um mito, o cara é um monstro no Carnaval de São Paulo, quiçá do Brasil, né? Sem mais enrolações, vou trazê-lo aqui para a nossa live. Queria dizer para vocês que caso aconteça alguma coisa da live cair, eu estou gravando tudo isso aqui e depois eu coloco na íntegra, tá? Porque eu tô com bastante problema de internet por esses dias e eu não sei o que está acontecendo. De qualquer forma, a live está sendo inteiramente gravada, então caso aconteça alguma coisa, não precisa se desesperar, que vai pro canal do YouTube e eu coloco aqui depois de novo na página do Amantes, tá? Se vocês tiverem perguntas, mande aí nos comentários, que vai ser uma honra poder ler e responder. Não sei se eu vou conseguir ler todas as perguntas, porque já tem muita gente na página, inclusive muito obrigado. Conforme os números vão subindo, eu fico muito mais nervoso, porque eu sei que tem muita gente esperando mesmo para uma boa entrevista com o Ernesto Teixeira. Então, sem enrolações, chega pra cá, Ernesto, só um minuto. Ernesto, você está com a gente já. Seja muito bem-vindo. Salve, Thiago! Salve, rapaziada! Obrigado a todos que estavam aí na expectativa. Uma boa noite a todos aí. E vamos aí bater esse papo sobre carnaval, tornar a vida das pessoas um pouquinho mais feliz. É isso aí. Ernesto, antes de mais nada, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo. Vou agradecer 1000 vezes ao longo da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua história, fora do carnaval também, se você puder contar alguma coisa pra gente aí. Ô, bacana, Thiagão. Eu sou nascido em 1º de setembro de 64, portanto tenho 55 anos, corintiano. Cheguei na Gaviões da Fiel no final da década de 70, levado pelas mãos do Ariovaldo Aparecido da Silva, para torcer pelo Corinthians, né? Acompanhar o time do Corinthians nos campeonatos aqui na cidade de São Paulo, fora. E já desde esses primórdios eu me identifiquei com o braço cultural sambístico da Gaviões da Fiel, que era o bloco carnavalesco. Só que por ser muito jovem, eu não conseguia ficar nas rodas de samba. Então, nos primeiros anos, eu ia para a quadra, curtia lá os amigos, batia uma bolinha e tal, ia aos jogos, né, de final de semana, domingo à tarde, mas não ficava nas rodas de samba. Isso só passou a acontecer a partir de 1981, quando então eu consegui desfilar no bloco pela primeira vez, na ala do Ari, de fantasia, o que se repetiu no ano seguinte. 2 anos subsequentes, eu saí na bateria, aprendi a tocar instrumento de sábado à tarde na escolinha que era dirigida pelo Nelsinho, aprendi a tocar tamborim, aprendi a tocar repinique, fui para a bateria e já passei a figurar também ali um pouquinho na ala musical, que tinha como voz principal o Armando da Mangueira e logo em seguida o Tobias, que veio da Vai Vai, teve uma oportunidade na Gaviões, e a Vai Vai viu que ele era talentoso e o levou de volta, né? Só que aí ele teve que optar ficando apenas na Vai Vai, que era uma escola do grupo especial. Foi onde que abriu o espaço para que eu começasse a cantar como intérprete oficial na Gaviões da Fiel. Fora isso, eu sou formado em gestão esportiva pela Faculdade Drummond, sou jornalista e também sou taxista. E canto há 36 anos na Gaviões da Fiel voluntariamente. Acho que esse é o breve relato aí da minha história. Você participa de várias narrações esportivas, inclusive, usando o seu currículo como jornalista e como conhecedor do esporte. Você pensa em trabalhar com isso profissionalmente no futuro, ganhar dinheiro com isso, sendo mais claro? Se pintar uma oportunidade interessante, por que não? Hoje a gente faz por hobby, né? Eu comecei como narrador na Rádio Coringão, Rádio Web, né? E aí a gente criou
uma rádio nossa, eu e o Silvio Romualdo Júnior criamos a Rádio Memória Corintiana, onde a gente narra os jogos do Corinthians aqui na Arena. Antes a gente narrava fora também, fazia por tubo, né? Mas depois a gente ficou exclusivamente nos jogos da Arena, e quando o Corinthians joga fora a gente faz parceria com a própria Rádio Coringão ou a Rádio Timão. São todas elas rádios web, todas voltadas para esse segmento dirigido do futebol, que é o Corinthians. Muito legal. Voltando um pouco no que você estava dizendo, os Gaviões viraram escola de samba em 1988. Isso partiu de um convite, de uma liga, ou era um desejo interno já de vocês? A gente tem essa participação no Carnaval desde o início dos anos 70, né? Onde a gente saía como uma ala dentro da Vai Vai. Logo depois de 2, 3 anos, a UESP já nos convidou para se transformar em bloco. A gente aceitou, participamos da categoria Bloco Especial por 13 anos, vencemos 12 vezes esse campeonato, só em 80 que a gente ficou vice-campeão. Teve um jurado que não gostou do samba da época, ela deu uma nota baixa e a gente ficou em segundo lugar. Então foram 13 anos, sempre ganhando, e realmente internamente a gente começou a discutir que já não estava cabendo mais o Gaviões nessa categoria de bloco especial. E eis que dentro da direção do samba de São Paulo na época, que era comandada pela UESP, surgiu lá uma divisão e foi criada a Liga das Escolas de Samba. Então apareceu o convite para Gaviões se transformar em escola, o que aconteceu pela primeira vez em 1989, o enredo Preto e Branco na Avenida, que teve o primeiro samba do Deolindo, do Xavier, do Baixinho, do Banjo, do Flutuoso, e a gente foi vice-campeão logo nesse primeiro ano aí. Você acredita que esse convite foi pela força mais do Corinthians do que do bloco, ou foi uma soma de tudo? Nós podemos entender até que é uma soma, mas obviamente pelo trabalho já mostrado pela Gaviões no Carnaval, né? Como eu frisei aqui, nós em 13 vezes, como bloco especial, a gente ganhou 12, né? E a gente, nesse período aí, os blocos especiais, eles desfilavam antes das escolas do grupo especial na Tiradentes. Então, e o Gaviões, por ter sido campeão, o que acontece lá desde o primeiro ano, em 76, ela sempre era o último bloco a desfilar. Então, praticamente, a gente abria o Carnaval de São Paulo, né? E era uma febre ali, a Avenida Tiradentes toda delirava quando passava o bloco da Gaviões da Fiel. A gente fazia ali por merecer, arrastava a massa, punha o povo para cantar, né? Já deixava a pista preparada para as grandes escolas de samba. Então, acho que todo esse período aí serviu de alento para que as escolas de samba fizessem esse convite. Falaram, olha, a Gaviões acho que vai abrilhantar o Carnaval, porque é um bloco simpático a todo mundo, né? Todo mundo gosta e fazem um grande samba, sempre eram sambas bons, batucada boa, fantasia bem acabada, e a gente vinha com ala de baiana, que não era obrigado em bloco, porta-estandarte, abre alas, né? Só não tinha comissão de frente. Ô, Ernesto, nesses 36 anos que você está aí à frente do carro de som da Gaviões da Fiel, o que você viu de evolução no Carnaval e o que você viu de retrocesso? Olha, Thiago, de evolução, acho que toda a parte tecnológica, né? Começando pela sonorização, né? Que era muito difícil nos tempos de Avenida Tiradentes. Havia muitas falhas, né? Você tomava choque quando dava uma garoazinha. A estrutura da passarela, né? A gente saiu da Tiradentes e foi para um lugar nosso, uma casa do samba, que é o Polo Cultural Grande Otelo. Essa é uma evolução muito grande. A utilização de materiais, né, novos, estrutura dos carros alegóricos, toda essa tecnologia. Eu vejo toda essa evolução no Carnaval. Mas, por outro lado, a gente foi deixando de lado um pouquinho aquela coisa que a gente vai chamar de raiz, né? O samba pé no chão, a evolução espontânea,
né? Começou a ficar uma coisa muito engessada. Acho que a gente sempre tem falado isso nas oportunidades que temos, né, de fazer ultimamente agora virou a febre das lives, né? A gente está podendo se expressar bastante, mas antes disso mesmo eu sempre falei com os dirigentes, quando tive oportunidade, que a gente tem que resgatar essa coisa da liberdade do componente, né? Principalmente isso, para o carnaval manter esse crescimento através das tecnologias, mas o povo sentir mais prazer em desfilar. É curioso porque praticamente 100% das pessoas que eu entrevistei aqui, e eu basicamente faço essa pergunta, né? E é quase unânime essa questão do engessamento, meio que podou a liberdade do folião, né? Então você acaba chancelando também essa opinião da grande maioria. Deixa eu falar um recado aqui para você. Marcelo Temporini tá desde o começo da live falando um abraço para você. Tem gente da Fiel no Brasil todo, do Ceará. Muito obrigado pela audiência. Maurício Oliveira, do Ceará, tem 15 anos, tá te mandando um abraço. Salve. Tá todo mundo aqui. Pô, deixa eu mandar um abração pro Marcelo. O Marcelo, ele é da Acadêmicos da Fiel, de Mogi das Cruzes. Faz um grande trabalho, é um grande ativista cultural, um grande corintiano. Sempre nos acompanha, né? Um grande amigo aí que o corintianismo e o samba me deu. Quem está na nossa audiência aí também, acho que não se manifestou ainda, mas é toda a freguesia do O ali, através do Alex Zingarelli, do Mateuzinho, que canta comigo na avenida, aquelas crianças que saem comigo ali na frente. Uma delas é o Mateuzinho, está na audiência aí também. Acredito que o Vitinho também esteja. Então é gratificante, né? Esse é uma das coisas boas que a gente conquistou ao longo desses 3 anos. Muitas amizades, muita gente bacana. Tem muita gente mesmo. Mogi das Cruzes, Campinas, tá geral aqui. Muito obrigado. Tem gente perguntando se Gaviões já tem enredo para 2021. Você sabe? Se já tem? Quando vai ser lançado? Eu não estou informado, Thiago. Se tem, não me falaram. Eu acredito que a diretoria está trabalhando nesse sentido, né? Mesmo aí com essa isolamento social que todo mundo tem que manter, a gente reformou lá manteve o contrato com o Paulo Barros, né? Acredito que eles já tenham alguma coisa preparada aí. Acho que em breve deve ter novidades. Mas eu não estou informado. Eu fiz vários posts. Particularmente, eu sou seu fã. Eu acho que eu já deixei isso bem claro. Eu fiz vários posts de algumas coisas que eu vi e eu ainda vou falar sobre isso na live. Mas o que eu vi foi muita gente mesmo, gente do samba, gente que faz o carnaval, elogiando a sua postura, elogiando a sua trajetória, o Guilherme Damun, o Celcinho Modi. Gente, é tanta gente que eu não vou lembrar agora. Como você faz, ou melhor, a que você atribui esse carinho, esse respeito gigantesco da comunidade do samba? Olha, eu não sei a que atribuir, né? Eu procuro ser uma pessoa transparente, uma pessoa honesta. Já fui um pouco mais turrão, né? Antigamente, quando tinha um pensamento, insistia de forma mais veemente. E o tempo foi me mostrando que a gente tem que ouvir mais, a gente tem que entender as pessoas e não as pessoas entenderem a gente. Esse é um grande segredo para você ir construindo novas amizades. Isso sem perder a sua autenticidade, sem perder a sua personalidade. Então, ao longo dos anos, eu fui vendo dentro do carnaval, que é um meio que a gente atua bastante, né, que todo mundo tem o seu valor, que cada um tem a sua característica. Porque a gente tem o hábito de olhar alguma coisa, o ser humano, e sempre destacar o lado negativo, né? Puxa, a camisa que ele está usando não é legal, o cabelo dele não é legal, ou aquilo, não sei e tal. Não, a gente tem que procurar, de muitos anos para cá, eu procurei sempre olhar o que as pessoas têm de bom, né? E esses nomes que você falou aí, o Guilherme Cruz, Celcinho Modi, o Luiz Felipe do Vai Vai,
o Léo Reis, do Peruche, que ontem entrou numa live lá para me elogiar também. Poxa, eu comecei a ver muito valor em toda essa gente e continuo vendo, né? E é dessa forma que eu quero enxergar a vida. Muito legal, muito bonito. Nesses 36 anos, tem algum samba que te marcou mais? Poxa, Thiago, essa pergunta todo mundo faz, né? E qual samba? E a gente pode responder com aquela evasiva, assim, né? Não só os sambas que eu compus, mas todos que eu cantei, todos a gente encara como um filho, né? Então todos são bonitos, cada um conta um enredo, cada um conta uma história, cada um tem uma particularidade, até aqueles que têm particularidades que não são tão boas, né? Como o de 2004, onde a gente era para ser tricampeão, aí o carro alegórico quebrou dentro da avenida e a gente acabou sendo rebaixado, né? Também é um samba que acabou marcando. O samba de 89, que foi o primeiro de escola de samba, né? O Preto e Branco na Avenida. O primeiro samba do Sambódromo, que é o primeiro título de escola de samba, a Dança das Horas, no Sambódromo. O de 95, Coisa Boa é para Sempre, o Me Dê a Mão, Me Abraça, que todo mundo conhece. O Cheque Mate, né? Tive a felicidade de ser um dos autores ao lado do Alemão e do José Rifai, que também deu título para Gaviões. O de 99, que contou a história do Príncipe Encoberto, a busca de Dom Sebastião na ilha de São Luís de Maranhão, contando lá um pouquinho sobre a cidade de São Luís, no Maranhão, também marcante. Se eu tivesse que escolher um samba para citar, né, se a resposta fosse lá, esse samba, eu diria o Cheque Mate, né, o Cheque Mate Gaviões da Fiel 2002, que além do título para Gaviões, ele deixou uma mensagem muito importante que ela parece sempre atual, né? Que é o refrão final dele, né? Que fala: é hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal, o meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. É hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal, o meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. Esse refrão, ele é muito emblemático, né? Ele foi usado, inclusive, por um partido político que nos pediu quando completou o aniversário, a gente, inclusive, autorizou com o maior prazer. Então, esse samba, para mim, é o mais marcante. Esse samba é marcante, 95 é marcante. Eu quero perguntar para você agora. Muita gente, principalmente as pessoas fora de São Paulo, eu falo por mim inclusive, tiveram o primeiro contato com o Carnaval de São Paulo através dos Gaviões da Fiel. Porque viram na televisão, fizeram uma relação com o time do coração e se aproximaram e conheceram mais o Carnaval de São Paulo. Então nós temos uma pergunta aqui que eu já emendo com essa. Você acredita que os Gaviões da Fiel são responsáveis pelo crescimento do Carnaval de São Paulo? Acredito. Não tenho dúvida nenhuma, né? Não tenho dúvida nenhuma que a participação da Gaviões no Carnaval, principalmente quando ela se transformou em escola de samba e que conquistou aquele título do grupo especial em 1995. Né, o título que já poderia ter vindo em 1994, quando a gente foi vice-campeão por causa de uma nota questionada lá do Paulo Soledade, aquela coisa toda. Então, a partir dessa conquista, como eu disse, já vinha de um crescendo lá de 91, de 92, de 93, 94, foi aquele boom, o samba é cantado até hoje, e aí em 95 a conquista explodiu geral. Né? Haja vista que quem olha aí pela internet aquela comemoração na quadra da Gaviões, acho que dificilmente a gente vai ver uma escola de samba ganhando carnaval com uma comemoração como aquela. Né? Parou todas as ruas ali do Bom Retiro, Marginal, tinha mais de 30 mil pessoas ali na região, né? Se sentindo dono daquele título, e muitos deles ali, a maioria, a torcida do Corinthians. E, por consequente, os torcedores corintianos das outras escolas também, que abraçaram essa conquista. E depois, por fim, o sambista, de uma forma em geral, reconhecendo na Gaviões da Fiel essa importância.
Bom, eu fiz essa pergunta também para fazer um paralelo com o momento atual. Hoje se percebe muito mais, com mais frequência, talvez pela internet, de um ódio pelos Gaviões da Fiel ou de um desrespeito pelos Gaviões da Fiel, seja pela questão dos sinalizadores, seja pela questão de não se desvencilhar do Corinthians, né? Começam a fazer comparações com outras escolas oriundas de torcida. Vocês sentem isso também ou é uma impressão minha de fora? Vocês sentem que vocês são, pelo menos na internet, perseguidos? Olha, Thiago, eu vou te falar a verdade, eu não sinto assim a coisa assintosamente. Sempre tem, né? Aquele que não vai entender. E aí o que eu costumo falar, e até assim num plano geral, né? Que a nossa origem, a origem da Gaviões, da Fiel, ela é uma torcida organizada, que criou um bloco carnavalesco que virou uma escola de samba. Então a gente tem que ser respeitado e visto dessa forma, não tem outra forma. A gente não pode mudar a nossa identidade. E eu exemplifico isso na condição de muitas das escolas de samba, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, também terem as suas origens no futebol de várzea. Então a gente tem que respeitar aquilo que eu te falei, porque que as pessoas me respeitam, gostam, porque eu aprendi a enxergar as pessoas como elas são e aquilo que elas têm de bom, né? E a Gaviões da Fiel, ela traz consigo esse DNA do corintianismo. Agora, a gente não pode usar esse corintianismo como soberba, como maneira de querer ser superior a ninguém. Porque quando você me pergunta se a Gaviões da Fiel mudou o Carnaval de São Paulo, eu digo isso baseado em números, baseado em fatos, não baseado na minha vontade ou naquela grandeza que eu acho que a Gaviões tem. São fatos, haja vista essa conquista de 95, aquela comemoração toda, né? A maneira como a Gaviões veio forçando com que o Carnaval de São Paulo crescesse, porque a gente começou a fazer carros grandiosos, fantasias grandiosas, e as outras escolas tiveram que acompanhar. E isso fez com que o Carnaval crescesse como um todo. Então, nesse sentido, eu entendo a grandeza da Gaviões da Fiel, né? E peço que aqueles que ainda não entenderam a Gaviões dessa forma, que procurem enxergar como as outras torcidas também têm o seu direito e fazem o seu trabalho. A gente tem que respeitar. Muito bom. Tem mais gente mandando abraço aqui pra você. Deixa eu abrir aqui rapidinho, porque senão a galera vai me matar. Tem a Fiel de Guarulhos, tá mandando um abraço. Vamos lá. Salve, Miguel! O Dudu Ribeiro falando que você tem uma história linda, que a Gaviões da Fiel mudou o carnaval sim. A Fernanda falando que você é um monstro. Geralmente seria um xingamento, né? Mas monstro é uma coisa boa. Fico preocupado, quando eu ouço isso eu fico até preocupado. Pior que agora não tem mais jeito, né? Com essa idade, nessa fase da vida que nós estamos, não tem mais plástica nem nada. Vai ter que atuar desse jeito. Na última live eu falei pro Royce que ele era um monstro, ele ficou um pouco bravo. Grande Royce do Cavaco, aliás, ó, um grande abraço para o Royce aí também. É um dos responsáveis por eu estar no carnaval, né? Eu já estava na Gaviões da Fiel cantando no bloco como intérprete oficial, quando eu conheci o Royce na quadra da X9, na disputa de samba, onde eu fui defender um samba do Oswaldo Aroche e do Armando da Mangueira. Isso em 1984. E o Royce ali me conheceu, a gente foi mantendo uma amizade. Em 88, o Royce me levou para cantar com ele na Rosas de Ouro, o enredo Paulo Machado de Carvalho, Madeira de Lei. Pra frente aqui se toca a bola e a bola rola trazendo emoção, mostrando a garra brasileira, honrando a bandeira de um país tricampeão. Falou, Royce do Cavaco! Ernesto, tá sendo muito legal falar com você. Deixa eu fazer uma pergunta agora do Luiz Henrique, lá do Peruche. Ele pergunta: Mestre Ernesto, qual sua visão sobre os atuais sambas enredos do Carnaval de São Paulo? Porque o nível caiu tanto nos últimos anos e hoje os sambas têm um nível muito abaixo em relação aos grandes sambas da história do Carnaval.
O que fazer para recuperarmos as grandes qualidades das obras? Ó, o Luiz foi poético aqui, hein? Então, eu andei falando bastante sobre isso, é, e é uma realidade, né, do carnaval atual. Eu entendo que para que a gente volte a ter sambas diferenciados, a gente tem que investir mais nas alas de compositores de cada escola, né, porque hoje, o que a gente tem visto, temos muitos bons compositores, mas a coisa está organizada de tal forma que até o cara perguntou: o que você acha das firmas? Tem firma no Rio, tem firma em São Paulo? O pessoal convencionou chamar de firma, mas se juntam vários compositores e fazem samba para todas as escolas praticamente. Então o que acontece? Os sambas até são bons, porque eles são bons compositores, mas acabam não ficando aquele diferencial, porque em função do tempo que você tem para fazer a música, né? Então você pega aquele tema, você lê, você vai desenvolver os versos, vai colocar uma melodia, mas vai faltar aquele temperinho a mais que o compositor de antigamente, quando ele fazia exclusivamente para aquela escola, ele, por viver ali no dia a dia, ele sempre pegava uma particularidade que ninguém de fora enxergava. E eu vou te dar esse exemplo, Thiago, no samba por exemplo, de 98 da Gaviões da Fiel, que eu tive o prazer de vencer com o Alemão e o Rifai. Aliás, o primeiro samba que eu ganhei no Gaviões como escola de samba. Em determinado trecho da letra, a gente colocou assim: Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem minha camisa, o meu mundo é você. Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem minha camisa, o meu mundo é você. Me beija, me abraça, vem meu amor, eu quero essa taça, eu tô que tô. Sou gavião, carnaval e alegria, balança povo com a nossa bateria. Então aquele Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem a minha camisa, o meu mundo é você, não tinha na sinopse. Mas era um momento que o Gaviões vivia como torcida organizada, proibido de entrar com a sua camisa nos estádios. E como o enredo era Corinthians, meu mundo é você, a gente achou de encaixar essa frase: Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem a minha camisa, o meu mundo é você. Porque o corintiano, o torcedor, ele não torce porque ele está com uma camisa. Ele torce porque o amor está dentro do coração dele. E isso foi o diferencial, um dos diferenciais para a gente ter ganho aquele samba. E você fala com conhecimento de causa sobre composição, porque você compôs os sambas em 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2013, 2014. Se eu esqueci de algum, me perdoe. Sendo que com um de 99 e o de 2002, você foi campeão, né? Então não estamos falando... 2005, campeão do grupo de acesso. Correto. Então não estamos falando aleatoriamente, né? Estamos falando com alguém que fez história. A Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, em um dos posts que eu fiz no Amantes do Carnaval, ela disse que você já foi homenageado lá na Morada. Como foi isso? Sou sambista imortal da nossa Mocidade Alegre. É um título que eles dão para os sambistas que não são da Mocidade Alegre, né? Em 2002, se não me engano, eu fui condecorado com essa honraria. É uma coisa assim que não tem preço, né? Tanto é que no dia que foi o evento, que eu recebi lá o título, eu beijei lá o palco da Mocidade Alegre, lá o chão, em agradecimento a toda a história da Mocidade Alegre, né? Que eu comecei no samba no final da década de 70, né, na metade para o final, e tinha muito aquela figura marcante do seu Juarez, entrando na Avenida Tiradentes com aquele chapéu do Daniel Boom, e aqui, não sei se você pegou essa época, Thiago, acho que você é mais novo, né, e ele vinha lá com o charuto, lá puxando a escola, e grandes sambas do Mocidade Alegre, né? Bate bateia, pra lá e pra cá, se hoje não tem, amanhã terá. Bate bateia, pra lá e pra cá, se hoje não tem, amanhã terá. E a gente no estádio cantava: bate bateia, pra lá e pra cá,
Fiel quer ver o Timão ganhar. Bate bateia pra lá e pra cá. A Fiel quer ver o Timão ganhar. Alvorada. Alô, Solange, um beijo no seu coração. Uma das maiores dirigentes do Carnaval paulistano e do Brasil. Eu até ia perguntar se você tem uma boa relação só com a Solange ou com outros presidentes também, mas eu já vou fazer um gancho aqui com o que eu vi com os meus próprios olhos no Acesso 2 e no Acesso. Isso inclusive rendeu um post lá no Amantes, um dos mais comentados aí nesse carnaval, no pós-carnaval. Você estava praticamente em todas as escolas do Acesso 2. Em todas, você estava ali ao lado do carro do som, passando ali uma energia para os cantores, para os músicos, enfim. Da onde que surge isso, assim? Você tem uma boa amizade com todos? Eu não sei se eu fiz a pergunta corretamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que te move a fazer isso? O que me moveu a fazer isso foi a paixão pelo carnaval e aquilo que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, né? Acho que é legal você usar a tua bagagem. Hoje, no meu caso, eu tenho até uma história já, né? Com quase 40 anos de Gaviões da Fiel, 36 cantando, que algumas pessoas até respeitam bastante, admiram. Então eu fui levar um pouco disso para cada escola de samba, para cada ala musical, principalmente, que é o setor que eu estou mais envolvido no carnaval, naquela arrancada, né? Fui lá desejar uma boa sorte, fui dar um abraço. Por exemplo, no caso do Luiz Felipe da Vai Vai, que estava estreando, né? Até hoje mesmo ele me mandou um áudio agradecendo, falou que ele estava um pouco nervoso ali na hora de entrar, e quando eu abracei ele, eu falei assim: pô, Luiz, faz igual na sua casa, como se você estivesse cantando no banheiro. Solta a voz aí, manda bala que tá tudo certo, vai, já deu certo. E foi o que aconteceu, né? O Vai Vai foi campeão, ele fez um grande desfile, e isso foi para todos, inclusive os mais experientes, os nossos amigos que estão vindo do Rio aí, que já tem uma bagagem também grande. Então acho que isso nunca é demais, né? Você desejar boa sorte para alguém, você tá lá torcendo, levando pensamento positivo. Foi esse o intuito da gente estar ali, né, em todas as escolas de samba do grupo de Acesso 2 e o Acesso 1. O Ricardo Amista, se eu não me engano, lá da Camisa 12, ele comentou nesse post falando assim que a Camisa convidou você para onde você quisesse estar, né? E você teria escolhido empurrar os carros junto com os merendeiros para não tirar o brilho ou a atenção de quem realmente deveria ter o brilho e a atenção no momento. Foi justamente isso, Thiago. Esse ano aqui eu tive a oportunidade de estar um pouco mais presente na Camisa 12. A Gaviões fez 2 ou 3 apresentações lá em conjunto na quadra da Camisa 12 e eu conheci o presidente Edson Fatiola, uma figura muito bacana, um cara muito do bem também, fez um grande carnaval, tinha um grande projeto, eu conversei com ele, vi as ideias, então eu me interessei por aquele trabalho e me propus ajudar de alguma forma. Acabei colaborando com um pedacinho lá em algumas situações, e quando chegou no dia do desfile, ele falou: pô, você vai desfilar com a gente? Eu falei: eu vou, pode deixar que eu vou aparecer lá. E quando eu cheguei na avenida, ele falou: ó, sua camisa da diretoria tá aqui e tal. Ele, o Ricardo, né? Eu falei: não, mas eu não vou sair na diretoria, não é legal. Sabe, o presidente, eu agradeço, até acho que eu fiz um pouco por merecer, mas na diretoria você tem que convidar aqueles que estão com você o ano todo, né? Aqueles que estão nas maiores dificuldades, estão no jogo. Eu vou em outro setor. Ele falou: não, então você vai na ala musical. Você vai ali com o Thiago, com o Tim e tal. Eu falei: também não, porque hoje é o dia que eles vão brilhar. Tanto o Thiago como o Tim, poxa, eles têm que quebrar tudo. E se eu aparecer ali para ficar junto o tempo todo, eu acho que a gente tira um pouco o foco deles. Eu vou lá no começo, eu vou cantar o hino do Corinthians, que eu faço questão, que eu gosto, né? E aí depois eu gostaria de empurrar carro. Aí o cara: você é louco, você vai empurrar carro? Pô, mas você é o Ernesto, você não sei o quê. Eu falei: não, eu quero ir na merenda, me dá uma camisa. Se tiver uma camisa de merenda, aí
ele sacou lá, tinha uma sacola, me deu a da merenda, coloquei e fui. Aí eu fui até no Abre Alas, que eu achei que ia ser moleza, né? Porque eu falei, poxa, carro alegórico, na verdade, na avenida retinha, você dá aquela empurrada e ele vai embora. E o carro puxava para a esquerda toda hora e não tinha que trazer no braço para a direita. Então a gente ainda trabalhou ali. Foi uma emoção muito legal, porque também serviu para mim mesmo, né? Eu sempre valorizei todas as pessoas que trabalham dentro do carnaval, mas é legal você estar vivendo a função. Então a gente vê o quanto é importante o merendeiro, o cara da ala do Hulk, o cara da ala da Força, porque sem ele o carro alegórico não vai. Então eu fiquei gratificado, né, de poder estar representando esse personagem. E eu até, esses dias eu falando com um amigo, eu sugeri, e fica público aí, quem quiser fazer primeiro que faça, que esses personagens, eles deveriam vir fantasiados, dentro do enredo. Né? Porque lá do tempo da Tiradentes, do tempo do bloco da Gaviões, o merendeiro a gente catava na hora ali na corda. Então um cara tava de jeans, outro de chinelo, o outro não tava, o outro tinha tomado umas a mais. De uns anos pra cá, o carnaval começou a ficar organizado de tal forma que o merendeiro vem uniformizado. Então ele recebe uma camisa, tem até um patrocíniozinho, recebe lá uma calça igual, uma sapatilha igual, mas eu acho que o merendeiro, ele já merece uma posição maior, ele já merece estar fantasiado compondo o carro alegórico. Acho que o carnaval merece isso. Eu acho que algumas escolas já fizeram isso ou fazem, eu não lembro agora de cabeça, mas a ideia é sensacional. Sensacional. O Marcelo tá aqui falando que vocês suaram muito porque puxava para a esquerda. E quando nós estávamos saindo do desfile da noite anterior, nós vimos mesmo a Pantera lá na praça Campo de Bagatelle e ela já estava dando trabalho de manhã. Imagina o que ia acontecer à noite mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Ernesto. Só um minuto. Se você tivesse que reeditar um samba hoje, você é o presidente dos Gaviões e está na sua mão fazer uma reedição, qual você faria? Reeditar um samba? Isso. Acho que esse de 2002, do Checkmate. Tem gente pedindo para você dar uma palhinha aí desse samba. Ah, vamos lá. Acho que a gente já até cantou aqui, mas né? acho que a galera chegou agora. Não. É hora da virada. Vem, amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal. O meu país, menino, vai mudar. E a felicidade há de brilhar. É hora da virada. Vem, amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal. O meu país, menino, vai mudar. E a felicidade há de brilhar. Esse é um clássico inesquecível. Vamos ver mais perguntas aqui. Ó, tem outra pessoa já te convidando por uma live, Maurício Oliveira, falando que o sonho dele é fazer uma live com você no canal dele, hein? Então aqui já tô fazendo a ponte entre vocês. Depois, na hora que acabar, Ao contato. Não tem problema. você vê aí o comentário dele. A Carol Picanso falando que você é diferenciado. Obrigado, Carol. Ó, tem a galera de Minas. Nossa, quanta gente. Eu nem tô acostumado com tudo isso de gente. Ferraz de Vasconcelos. Morro Doce. A Denise Torres está perguntando: o que acontece que os Gaviões há algum tempo não ficam entre as 6 primeiras? É uma coisa que a gente está procurando a resposta, né? Eu tenho, da minha parte, eu enxergo assim, que a gente está pecando em alguns detalhes. Tá faltando aquele planejamento tá bonito, o enredo bonito, samba bem escolhido, tudo pronto, mas aí tá faltando um detalhezinho que a gente não tá conseguindo acabar o carnaval. Então, uma hora tá faltando alguma coisinha na fantasia, outra hora tá faltando alguma coisinha no carro alegórico. A hora que a gente encaixar esse pensamento aí, as coisas vão mudar e a gente vai vir para as cabeças de novo. Havia uma grande expectativa com a vinda do Paulo Barros e do Paulo Menezes para os Gaviões da Fiel, né? Isso acabou que não deu resultado enquanto colocação.
mas você acredita que foi um tiro certo? Foi uma coisa que tem que ser insistida? Eu acredito que sim, que tem que dar uma continuidade. Tem que dar uma continuidade, porque no quesito, ou os quesitos, né, pertencentes lá ao Paulo Barros, realmente o Gaviões veio muito bem. A alegoria, a fantasia, né? Ele veio lá com aquela questão das chamas na comissão de frente. Teve um detalhe técnico que uma delas lá não acabou não funcionando, mas isso faz parte do processo. Tem que ser melhor checado, tem que ser melhor testado para a gente evitar, né? Mas a ideia em si, os carros alegóricos, o carro final lá da torcida da arquibancada com o bandeirão subindo e descendo, foi muito legal. Todo mundo gostou, todo mundo aprovou, e tirando a colocação em si do carnaval, o público gostou do desfile da Gaviões da Fiel. Que eu sempre falo isso também, sabe, Thiago? A gente tá lá, claro, querendo buscar o título, mas eu acho que o título a gente tem que tomar cuidado, né? Que às vezes você pode ser campeão e não passou nada para ninguém. É porque todo mundo errou e o negócio frio, você foi um pouquinho diferente e ganhou. O barato é você ganhar e todo mundo ir bem, né? Você fazer a diferença. E esse ano o Gaviões não ganhou, mas a escola, no geral, na sua plasticidade, na sua animação, o desfile como um todo foi muito legal. O torcedor, o sambista gostou muito. Ernesto, agora tem uma pessoa fazendo uma pergunta sobre os trabalhos sociais que você realiza, que foram também vários comentários naqueles posts que eu fiz a seu respeito lá no grupo. Conta pra gente um pouquinho dos seus projetos, como que as pessoas podem fazer para ajudar. Pô, bacana, Thiago. A gente tem esse lado também, assim, de procurar levar um alento para a vida do próximo. E ao longo dos meus 50 anos de vida aí, a gente vai conhecendo outras pessoas que fazem grandes trabalhos sociais. E aí você vai se atrelando, né? E foi assim que eu conheci o Fute Vida, que é ali na região da Vila Prudente, perto do Viaduto Grande de São Paulo, aqui em São Paulo isso, né? Porque hoje a gente está com audiência aí de muitos estados, até de fora do país, aqui pertinho da Zona Leste. Tem uma quadra pública ali, nós temos professores de educação física e o coordenador geral, o Leandro, reúne de 400 a 500 crianças de 5 a 16 anos, onde através do esporte a gente procura dar um novo caminho, dar uma nova visão de vida para essas crianças da comunidade. Projetos semelhantes também que a gente tem o prazer de estar junto, de participar, é o Arena Bela Vista, do Antônio Carlos, ali no centro da cidade, e também o JB Fute, que é lá na Zona Norte, no Jardim Brasil. Todos eles no mesmo formato, né, trabalhando com crianças de comunidade carente, através do esporte, dando a eles dignidade, dando a eles uma nova visão de vida. Então, esses são alguns dos trabalhos sociais que eu me orgulho de estar presente. O outro trabalho que eu conheci recentemente, através inclusive do Carnaval, foi o Bloco do Fico, que é aqui na região do Ipiranga, na região onde eu resido. O Jamil, que é o presidente, perdão, o Jamil, que é o presidente, me convidou, aliás, ele quis me contratar, né, para sair no Bloco do Fico, e a gente marcou um bate-papo e tal, e nesse bate-papo eu perguntei como é que era o bloco e tal, e ele falou, olha, o bloco, ele tem aí 8.000 pessoas, mas ele tem um cunho inclusivo, onde a gente trabalha muito com pessoas deficientes, deficiente mental, em várias categorias. E aí, essa de conversar, de fechar alguma coisa, eu falei, não, mas quanto você vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada. Eu quero participar desse projeto. Eu vou cantar no Bloco do Fico e quero fazer parte dele. Né? Então, assim, a vida vai te mostrando, a vida vai te trazendo algumas coisas e se a gente tem algo a dar, algo que pode melhorar a vida das pessoas nesse sentido, porque Deus me deu esse pequeno dom aí de cantar, eu nem acho que eu canto tudo isso, mas algumas pessoas acham que eu canto, então a gente vai passando por aí, levando
um pouco de alegria, levando um pouco de conhecimento, né? Minha vida, como a gente falou aí na abertura, na apresentação, não se resume a cantar. Aliás, o meu cantar, ele não é profissional dentro do Gaviões, nem no Bloco do Fico, como a gente está relatando aqui. Tem algumas outras situações que a gente até é remunerado. Mas a minha vida como jornalista, como gestor esportivo, a gente procura estar sempre fazendo bem em cada ambiente que a gente tem a oportunidade de frequentar. Você, quando, mais uma vez falando dos posts a seu respeito no Amantes, chega a informação de que você é um dos poucos, ou talvez o único intérprete, cantor, que não recebe, né, da escola de samba. Isso continua? Isso é verídico? Não, isso é verídico, Thiago. É fato, né? Por mais que muitas pessoas falam isso, tem gente que não acredita. Na verdade, eu acho que essa informação aí ela já pode ser até dada diferente. Não é que a gente canta e não é remunerado, a gente paga para cantar, né? Porque cada vez que a gente se desloca de casa até a quadra da Gaviões, você está gastando uma gasolina, você está pagando um estacionamento, você vai comer um lanche, né? Você vai tomar uma água e assim por diante. Na verdade, você paga. E eu não estou falando isso com demagogia, né? Como se fosse uma demagogia barata. Foi uma opção que eu fiz desde que eu cheguei na Gaviões da Fiel, desde que eu vislumbrei a oportunidade de ser o intérprete oficial. Que Deus me deu esse dom, onde eu poderia levar um pouco de alegria para aquele meu povo, que era a nação corintiana. Que hoje tá fácil ser corintiano, porque o Corinthians ganha tudo, né? O Corinthians é campeão do mundo, o Corinthians é campeão brasileiro, mas na época que eu me reconheci como torcedor, eu nasci em 64, o Corinthians vinha de longos anos na fila e a nossa torcida era conhecida como os sofredores. Então eu através da voz, entendia que eu poderia e posso levar alegria para essa gente. Hoje essa alegria transcende, né, os muros, os limites da quadra da Gaviões da Fiel. E a gente tem a oportunidade de estar em várias agremiações, cantando um pouquinho, conhecendo outros intérpretes, cantando junto, e aí somando as vozes, levando mais alegria ainda para as pessoas. Nesse intercâmbio, visitando outras quadras, outros intérpretes, nunca surgiu o convite para você cantar em outra escola? Surgiu sim, Thiago. Aqui em São Paulo, principalmente, vamos voltar no tempo, lá naquela Rosas de Ouro de 88 que eu te falei que o Royce me levou para cantar com ele. Certo. O presidente Rosas era o senhor Eduardo Basílio, pai da Angelina, né? E o Basílio, quando eu cantava nos ensaios ali, a gente fazia até algumas apresentações, shows com a Rosa de Ouro, ele me chamou um dia e falou assim: Ernesto, fica aqui no Rosas de Ouro, aqui eu vou te dar um emprego, você vai ganhar bem, e poxa, né, você tem um futuro aqui pela frente, o Royce gosta de você. Aí eu agradeci e falei para ele que eu era Gaviões da Fiel. E justamente ali na sequência, Gaviões estava passando para a escola de samba, né? 89, a gente já desfilou como escola de samba. E eu já era o intérprete da Gaviões, né? Como bloco. Então eu agradeci o seu Eduardo Basílio e aí fiquei na Gaviões. E o Gaviões virando escola, então eu passei a cantar só na Gaviões. Em 2006, quando a Gaviões tinha sido rebaixada, eu recebi uma proposta de um amigo chamado Osmar Stabile, que era dirigente do Corinthians, é um empresário que tem uma metalúrgica na região da Vila Maria, e ele falou: poxa, Ernesto, você podia ser o puxador da Vila Maria, a gente está precisando de uma voz ali para ganhar o carnaval, tá tudo muito organizado, com a escola muito boa, mas está faltando uma voz marcante, você podia ir lá cantar pra gente, eu te contrato. E assim, se você tem medo da escola não te pagar, eu vou te contratar pela minha empresa. Eu até falei assim esses dias para uma outra pessoa, eu não lembrava a questão de valores, mas eu estava com o Júlio Toledo, que é um dos fundadores da Gaviões da Fiel no Corinthians, e nós encontramos o Osmar Stabile. E ele falou pro Júlio: pô, esse Ernesto aí, cara, eu tenho uma admiração por ele. Em 2006 eu ofereci para ele 30 mil reais por mês para ele cantar na Vila Maria, e ele não foi. Porque ele falou para mim na época: mas não tem CD no Gaviões esse ano, que é grupo de acesso, não tem clipe na Globo,
vamos lá pro Vila Maria, sai lá esse ano. E eu agradeci e falei, poxa, Osmar, eu não vou aceitar, eu sou Gaviões da Fiel, vou continuar no Gaviões. E agora que o Gaviões precisa mais de mim, né? Agora que não está numa situação boa, que está no grupo de acesso, é que eu preciso estar lá. Então esse é o meu espírito, essa é a minha maneira de ser. Então eu já tive esses 2 convites. E fora o alemão, que muitos anos, o alemão do cavaco, que hoje está radicado no Rio de Janeiro, mas começou na Gaviões da Fiel com a gente, já é campeão de samba enredo, é o diretor da ala musical da Mangueira, sempre falo, puxa, Ernesto, se você tivesse aqui no Rio, cara, você ia se dar super bem, cara, você ia ganhar dinheiro, você ia ser reconhecido, as pessoas iam te valorizar mais, né, porque aí o pessoal não te dá muito valor, aquele negócio todo. E eu falei, puta, alemão, eu até entendo tudo isso, enxergo tudo isso, mas eu tenho esse amor pela Gaviões da Fiel. E você nunca teve vontade de cantar no Rio, mesmo que a agenda seja conciliada, mesmo que dê tempo? Olha, eu vou te falar que ultimamente eu até tenho pensado nisso, mas nunca fiz isso como um projeto de vida. Eu queria ir hoje para conhecer, né? Porque assim, eu só conheço o Carnaval do Rio aqui da televisão. Tive algumas vezes em algumas quadras lá, principalmente a convite do Alemão. Circulamos lá por vários lugares que ele é muito conhecido, ele tem amizade com todo mundo respeita o Alemão. A gente chegou a concorrer com o samba na Grande Rio em 2002, né? Mas e não me seduzia muito, eu vou te falar a verdade. Né, eu sou aqui meio bairrista e Gaviões da Fiel, né? E Gaviões da Fiel. Né, hoje que eu tô com essa coisa assim de, pô, tenho vontade sim de dar um pulinho lá, nem que for pra estar do lado lá, ver como é que é, sentir aquele clima do ao vivo ali. Ainda vou ter esse prazer. E o que você acha desse movimento mais recente que está acontecendo de vários intérpretes consagrados no Carnaval de São Paulo estarem sendo contratados pelas escolas de lá, né? Você vê isso de forma positiva? Aconteceu, o mais recente foi o Carlos Júnior, do Império, que vai cantar na Paraíso do Tuiuti junto com o Celcinho. Eu acho extremamente legal, né? Foi uma porta aberta pelo Royce do Cavaco há muitos anos atrás, quando ele foi cantar no Império Serrano, que eu me lembre, né? Ele é o primeiro de São Paulo que foi cantar no Rio. Se tiver outro aí você me corrija. E hoje há esse intercâmbio, né? Dos puxadores de samba do Rio de Janeiro estarem nas escolas de samba aqui de São Paulo e os cantores de São Paulo estarem no Rio de Janeiro. E o Celcinho e o Carlos Júnior são 2 grandes vozes do Carnaval de São Paulo que há muito tempo merecem ser ainda mais valorizados. Né? Porque quando eu falo, é bom a gente abrir esse parênteses, quando eu falo que eu canto voluntariamente, que eu canto de graça, é porque eu sempre tive uma outra fonte de renda. Né? Eu sempre tive o meu emprego como jornalista, né? Como gestor esportivo, como taxista, então eu não precisei desse dinheiro da música para sobreviver, mas acho que é uma profissão extremamente digna e que tem que ser muito valorizada. Então, um puxador de samba merece ganhar 300, 400 mil reais por ano, né? Dependendo do número de eventos que tem na quadra dele durante o ano. Porque se você diluir pelo número de eventos, nós estamos falando aí em pagar R$1.000, R$1.500 de cachê, que não é dinheiro, né, para um artista. E um intérprete, ele é um artista, ele que levanta o povo, ele que atrai a massa. Então essas pessoas, o Carlos Júnior, o Celcinho e outros que estão fazendo essa peregrinação para o Rio de Janeiro, ou cantando mesmo somente aqui em São Paulo, tem que ser muito bem remunerados. Inclusive, ainda fazendo um paralelo com a live do Royce, ele falou, né, que esse momento de pandemia tem afetado muito a renda da galera que vive de música, da galera que vive de arte, até por não ser uma profissão regulamentada, né? O que você acha que deveria ser feito para garantir o básico para essa galera que vive de arte, vive de música? Poxa, o básico, o primeiro é a gente criar uma legislação digna com relação ao direito autoral e principalmente a arrecadação desse direito autoral. Então essa é uma discussão até que está em voga. Recentemente aí tem muita gente falando aí pelas redes sociais de uma medida provisória impetrada pelo governo
diante do Congresso ali, querendo cortar o que é arrecadado por hotéis, ou rediscutir aí a forma de arrecadação. Então, primeira coisa é isso, porque o intérprete e o compositor, eles ganham também, ou deveriam ganhar bem, na execução da obra. É que aqui no Brasil essa coisa é muito complicada, né? É muito complicada. Era para a gente ter ganho muito dinheiro, por exemplo, com Coisa Boa é para Sempre, mesmo eu só como intérprete. E se a gente for somar o que deu ao longo dos anos aí, não dá para comprar um carro popular, vamos dizer assim. Isso eu estou falando de 30 anos de música. Acredito que não chegue nem metade disso. Mas enfim, o próprio Grego, que é o autor da música, ele deveria ter comprado no mínimo um apartamento, uma casa com o direito autoral. E não é essa a realidade. Então, quando o Royce coloca esse tema, nós poderíamos sim estar aqui na pandemia, no isolamento social, proibidos de fazer show em praça pública, de estar em eventos com aglomeração, mas o caixa, a arrecadação poderia estar continuando com a execução das músicas da gente nas rádios. Então a gente teria aí uma receita garantida, e não é o que acontece. Então é essa discussão que a gente tem que fazer. O melhor aproveitamento, uma coisa mais justa com relação ao direito autoral, para o autor, para os músicos e para os intérpretes. Você já se aventurou na política também, né? Estão perguntando aqui se você se aventurar de novo, se você abandona a passarela. Não, Thiago, não, jamais. Eu saí. Tudo isso na vida, assim, a vida não tem uma fórmula, né? Mas é óbvio que a gente procura estudar os nossos passos. E desde sempre, por estar, vamos dizer assim, numa Gaviões da Fiel, num cargo de muita exposição, eu sempre recebi convite para estar na política. E eu sempre relutei. Eu aceitei em 2016. 2016 eu achei que chegou a hora, eu estou prestes a me aposentar, né, com a questão da idade e com a questão do tempo de contribuição. Eu tenho 40 anos de contribuição do INSS, tenho 55 de idade, para dar aquela formulazinha dos 96, está faltando poucos meses, né? Então eu fiz esse planejamento e em 2016 eu aceitei o convite, né? Achei super interessante, fiz um trabalho muito legal, conheci muita gente bacana. A política, ela serve também para você aprender a enxergar as pessoas de uma outra forma. Assim como elas também, né? Porque as pessoas te cobram muito. Elas passam a te ver com outros olhos, né? Basicamente assim, aquele que você achava que era teu amigo não vai estar com você, e outros que você pouco esperava são os que mais vão te ajudar. Isso eu conheci muito nesse trabalho político. Acabei fazendo uma quantidade de votos na primeira eleição que me deixou como suplente, a vereadora aqui em São Paulo, né? Mantive a candidatura para deputado estadual na última eleição, para manter o nome no meio dessa questão política, e agora na próxima eleição de outubro, nesse momento eu estou como pré-candidato, estou pleiteando uma legenda, né, pleiteando uma autorização do partido e do TRE para concorrer novamente como vereador pela cidade de São Paulo. Então, deixa eu... E não deixarei de cantar, porque uma coisa não concorre com a outra, né? O ensaio da Gaviões da Fiel, principalmente, são as sextas-feiras à noite e aos domingos à tarde. Sexta-feira à noite e domingo à tarde não tem sessão na Câmara Municipal, até onde eu tenho conhecimento, né? Então dá para a gente conciliar perfeitamente, e aliás é um trunfo a mais para as pessoas estarem perto da gente e nos cobrando ali do trabalho que a gente se propõe a fazer. A gente vai estar sempre no meio do povo, sempre de cara aberta, sempre com transparência total nas atitudes. Agora falando sobre as escolas de samba, você acredita que elas têm cumprido com o seu papel social da forma como deveriam? Eu acho que a gente pode melhorar, né? Eu vejo muita coisa sendo feita, né? Todo mundo praticamente nesse momento, vamos falar desse momento aqui que a gente está vivendo, todo mundo se mobilizou de alguma forma, gente fazendo máscara, o Marcelo Temporini, por exemplo, que você falou que está na live aí, com acadêmicos da Fiel,
através do seu carnavalesco, lá o Hernani, já confeccionou mais de 30 mil máscaras aí e está levando nas regiões periféricas, está fazendo um grande trabalho. Né? A Gaviões da Fiel está fazendo um grande trabalho de arrecadação de alimentos e levando para os moradores de rua. Camisa 12 é a mesma coisa. A Mancha Verde, outro dia eu vi aí, o Serdã lá arrecadou milhares de cestas, também está distribuindo. Enfim, o samba tem feito essa parte social, mas eu vejo as escolas de samba com um potencial muito maior para atuar de outra forma diante da sociedade, né? E é isso que eu pretendo, né, tendo sucesso numa carreira como político, conseguindo chegar a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, tentar implementar, através inclusive de lei. Acho que os espaços das escolas de samba podem ser mais utilizados. Acho que hoje eles estão um pouco subutilizados durante a semana. A gente poderia ter vários projetos sociais para as comunidades próximas ali, no sentido de curso de artes, enfim, acho que abre uma gama muito grande aí de possibilidades. Mas hoje, todas as escolas já atuam nessa questão social. A lei que isentou as escolas de samba ou anistiou de alguns impostos e taxas, ela inclusive atrela essa isenção ao cumprimento do fator social da escola de samba, né? Então é uma coisa muito válida. E o Marlon, que é mestre-sala da Portela, ele esteve aqui com a gente e ele nos contou uma história de que a Príncipe Negro da cidade de Tiradentes, que era o bairro onde ele morava, fazia vários trabalhos sociais e que para ele poder participar da escola, ele tinha que tirar boas notas e tinha que apresentar boletim e tinha reunião com os pais para ele poder participar ali da escola. Hoje não se vê isso mais com tanta frequência. Ou eu estou errado? Não, eu acho que você está certo, Thiago. E a Príncipe Negro, que eu aproveitar e mandar um abraço pro Fabinho, lá da Fiel Tiradentes, que inclusive nós tivemos lá em 2016, durante aquela candidatura, aquele processo todo, tivemos uma reunião bem naquele espaço ali da Príncipe Negro, né? E Príncipe Negro genial, mostra essa beleza no carnaval. O Rio de Piracicaba faz a festa do divino e anunciando a festa na capela bate o sino. Samba da Príncipe Negro, olha que escola tradicional no Carnaval de São Paulo. Que bacana. E Piracicaba é aqui do lado de casa, dá uns 15 minutos de carro, é muito perto e tem um rio lindo mesmo. É verdade, eles fizeram um enredo sobre Piracicaba. Nossa, deve ter ficado bonito, porque o rio é gigantesco, é maravilhoso e corta a cidade no meio assim. Ernesto, vamos lá. Tem gente pedindo para você cantar e nós já estamos com o tempo estourando. Então, canta aí os maiores sucessos dos Gaviões da Fiel pra gente. Vamos lá. Vamos cantar aí. Meu santo é forte, não adianta me picar. Sou gavião e você pode acreditar. E não aceito traição. E transforma em semente a tabaco em plantação. Erva santa curundures seduziu com seus sabores. Café e rapé em Paris, a nobreza aspirava e ficava mais feliz. Olha que eu vou pra Bahia, acende a chama do terreiro de Aiá, de Aiá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou pra Bahia, acende a chama no terreiro de Aiá, de Aiá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Alô, mulher, 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 quem te viu e quem te vê, o que embaça se perdeu, virou fumaça. Eu falei liberdade pra você,
é um raro prazer, sabor de emoção. Mas não abuse que faz mal pro coração, é um raro prazer, sabor de emoção. Mas não abuse que faz mal pro coração e pro pulmão. Gaviões da Fiel, 1994. Muito bom. Agora não tem como fugir de 95, né? Não, vamos lá. Aquele fechamento com chave de ouro, né? Canta aí, Tiagão! Alô, amantes do samba de São Paulo! A hora é essa! Chora, cavaco! Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. O que é que eu sou? Sou um gavião. Canta, Thiago. Sou gavião. Vamos pra Delírio da Fiel, vai. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. O que é que eu sou? Sou gavião, levanto a taça. Com muito orgulho pra Delírio. Ai, um brinde ao jubileu de prata. Convido a massa pra comemorar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Ai, hoje sou criança, encantado de brinquedo e fantasias. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, vou te beijar de um jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade, eu vou dizer. Vou te levar pro infinito, vou te beijar de um jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade, ai, maravilhas. Fadas e rainhas, e os heróis da minha história. O que é bom pra sempre fica gravado na memória. Pierrot, Arlequim, Colombina, todo mundo quer sambar, se enroscar na serpentina. Olha pra mim, abre o teu sorriso, é carnaval, sou o rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria, lavar a alma com o som da bateria. Olha pra mim, abre o teu sorriso, é carnaval, sou o rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria, lavar a alma. Obrigado, amantes do samba de São Paulo. Muito obrigado, Tiagão. Ernesto, obrigado você, de verdade, eu tô muito emocionado, eu sou muito seu fã, fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Muito, 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 muito obrigado. E apareça mais vezes aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago. E um beijo no coração de todos que estão aí acompanhando aí essa live. Claro que o objetivo aqui não é cantar, né? Eu tô até com o nariz anasalado aqui, mas a gente vai na raça, vai com vontade, com o espírito aberto, né? No sentido de levar alegria. Eu sei que tinha muita gente aí querendo ouvir um refrãozinho, querendo ouvir um trechinho de uma música. A gente faz com muita alegria isso. E parabéns pelo teu trabalho, Thiago, eu tenho acompanhado. E agora sou eu quem quero te agradecer pelas aquelas palavras que você colocou depois de eu ter participado lá do Carnaval do Acesso 2 e do Acesso 1. Né? Confesso que eu fiquei muito lisonjeado com o texto, com a maneira que você descreveu tudo aquilo. Para mim aquilo é um troféu. Aquele texto eu guardo com muito carinho, né, de alguém que eu não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha visto. E alguém falou, olha lá que o tal de Thiago escreveu lá. Eu falei, puta, deve ter metido pau, né? O cara deve ter me criticado por alguma coisa. Você vê como é que é a coisa, né? A hora que eu vi o texto,
falei assim, puxa, caramba, que eu não merecia isso. Então, obrigado, Thiago, pelas tuas palavras, pela maneira como você enxergou aquilo, e a gente vai se conhecer ainda pessoalmente, com o maior prazer, e vamos trabalhar sempre nesse princípio, né? Da transparência, do coração aberto, de querer construir alguma coisa, não para a gente apenas, mas para todo mundo, para todos. Tanto é que o lema que eu gosto de usar é por uma cidade, por uma sociedade mais humanizada. É isso que está faltando. A tecnologia é muito importante, mas a tecnologia sempre a favor do homem, nunca tirando o lugar do homem, como essa tecnologia que a gente tem visto aí avassaladora, que até essa questão da pandemia serviu para nos colocar no nosso devido lugar e enxergar a vida com outros olhos. Estava tudo muito acelerado, tudo muito corrido, e a gente foi obrigado a parar e observar. Então a tecnologia, sim, para isso que a gente está fazendo aqui agora, poder levar um pouco de carinho, um pouco de ternura, um pouco de alegria para muita gente espalhada pelo Brasil e pelo mundo. É isso, é nisso que eu acredito e é assim que eu quero que as pessoas acreditem em mim e estejam comigo em todos esses projetos que a gente encampa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ernesto. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite e não vejo a hora de conhecer você pessoalmente. Muito, muito obrigado. Fica com Deus. Beijo. Amém, beijo. Oi, gente, vai embora ainda não. Fiquei tão emocionado que o negócio caiu tudo aqui. Quinta-feira nós temos live com a Liz Gruters, porta-bandeira. No sábado, às 16 horas, nós temos o Nostalgia dos Amantes com o desfile da Leandro de Itaquera e Unidos do Peruche, ambas no ano de 1989, que nós aqui do Amantes estamos remasterizando e deixando tudo muito bonitinho para vocês, tá? A minha imagem ficou travada, assim como eu fiquei travado de conversar com um dos meus maiores ídolos no Carnaval de São Paulo. Muito obrigado à audiência gigantesca do Brasil todo. Obrigado, obrigado, obrigado. Espero vocês na quinta-feira para conversar com a Liz, que é outra monstra. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, obrigado.